Até que ponto as imagens que você está vendo são reais, tiradas de contexto ou criadas pela tecnologia atual? Sim, muita coisa circula pela internet. Porém, ainda contamos com conteúdos reais, que aos nossos olhos são assustadores e extremamente críticos. Leões devem permanecer na selva, mas por que eles estão invadindo as cidades na Índia? É isso que tentaremos descobrir hoje. Deixe seu like e se inscreva no canal. É de graça e nos ajuda muito. Vamos ao vídeo. A noite cai sobre as cidades de Gujarat, na Índia. As luzes de neon dos comércios se apagam, o cheiro de especiarias e poeira assenta, o barulho do tráfego diminui e um silêncio inquieto se instala. É neste momento que um som antinatural quebra a calma. Não é o latido de um cão doméstico nem o motor de uma motocicleta. É o som suave de patas, pesadas e silenciosas, sobre o asfalto ou o chão de terra. No palco granulado das câmeras de segurança, os felinos emergem. Uma sombra se move em uma viela, mas que animal é esse? Ele deveria circular nos assentamentos humanos? É grande demais, seu andar é intimidador, uma ondulação de poder contido que pode explodir a qualquer momento. O animal cruza as ruas, espreita as casas, parece procurar por algo, talvez por comida. Sob a luz fria de um poste, seus olhos brilham com um âmbar ancestral. É um leão, não em uma savana distante, não em um documentário sobre a África, mas aqui, no coração pulsante da civilização humana. Para os habitantes desta região, o rugido que um dia foi o som de uma natureza selvagem e distante, agora é um trovão que ecoa do outro lado da janela. Esta não é uma invasão, é um retorno. E essa é a história de como o rei da selva está aprendendo a reconquistar seu antigo império, onde um dia sua espécie existiu de forma abundante. Este predador majestoso é o leão asiático, Panthera leo persica, um primo do leão africano distinguível por uma juba menos densa e uma prega de pele característica em seu abdômen. Ele é um símbolo de poder, o Simha, o veículo sagrado da deusa hindu Durga, a guerreira divina que cavalga o leão para combater o mal. Ele representa a fúria justa, a coragem e a soberania, mas essa reverência quase não foi suficiente para salvá-lo. No início do século XX, a caça indiscriminada pelos colonos britânicos e marajás, somada à perda de habitat, levou a espécie ao abismo da extinção. Restavam talvez 20 indivíduos em todo o planeta, encurralados em seu último refúgio, a floresta de Gir, em Gujarat. O que se seguiu foi uma das mais extraordinárias histórias de sucesso da conservação mundial. Através de décadas de esforços incansáveis, a população se recuperou. O que eram cerca de 600 leões no início de 2018 hoje está próximo de 900 exemplares vagando pela paisagem indiana. Foram 891 na última contagem de 2024. Um triunfo, um milagre e o início de um problema sem precedentes. A arca que salvou o leão asiático está agora transbordando. Afinal, a floresta de Gir, o principal polo que concentra esses animais, não oferece presas o suficiente para alimentá-los, nem espaço geográfico para cada um deles fincar as estacas de suas terras. Com isso, só existe uma possibilidade para os felinos: avançar para o território que um dia lhes pertenceu. O fenômeno dos leões em áreas urbanas não é um capricho, mas uma consequência direta desse sucesso. A floresta de Gir, um santuário de 1.400 km², tornou-se pequena demais para a sua população crescente de reis. Os leões mais jovens, em busca de seus próprios territórios, são forçados a se dispersar, e o que eles encontram para além das fronteiras da floresta protegida é um mundo transformado, um mosaico de fazendas, vilarejos e cidades em expansão que fragmentou a paisagem. Antigos corredores ecológicos, as artérias que conectavam diferentes partes da floresta, foram cortados por estradas que sangram ruído e perigo e por linhas de trem que se tornaram armadilhas mortais. A paisagem também é o lar dos Maudari, um povo pastoral seminômade que convive com os leões há séculos, numa relação complexa de reverência e conflito.
Suas terras de pastoreio tradicionais estão encolhendo, comprimidas pela agricultura, colocando seus rebanhos e os leões em um curso de colisão inevitável. Para um leão, essas barreiras são como muros invisíveis que o empurram para o único caminho que resta, o nosso. Ao mesmo tempo, uma mudança sutil, mas crucial, ocorria dentro da própria floresta. A caça predatória de presas selvagens como o veado sambar e o antílope diminuiu, forçando os predadores a olharem para fora da reserva em busca de sustento. E o que eles descobriram na periferia urbana de Gujarat foi um paraíso gastronômico. Uma fonte de alimento abundante, fácil e disponível em todas as esquinas. Os animais domésticos. Cães de rua, protegidos pela cultura hindu, e gado, criados sem cercas robustas, tornaram-se um buffet inevitável. Caçar um ágil veado na mata exige uma explosão de energia, uma perseguição arriscada e um risco considerável de ferimentos por chifres ou coices. Abater um bezerro amarrado ou um cão desavisado perto de uma pilha de lixo é uma estratégia de sobrevivência energeticamente muito mais eficiente. A cidade, com sua abundância de presas fáceis, tornou-se o novo terreno de caça. O que as câmeras de monitoramento e os colares de GPS estão revelando agora é uma aula magna de adaptação. Estes não são animais perdidos e confusos, são pioneiros inteligentes, mapeando e conquistando um novo tipo de selva. Os pesquisadores observaram leões alterando completamente seus ritmos circadianos, podendo caminhar durante o dia sem se importar com os humanos. Eles memorizam as rotas de menor movimento, usam o ruído do ambiente para mascarar sua aproximação e tratam estruturas humanas como parte de sua topografia. A própria estrutura social da espécie parece estar se adaptando. Em vez de grupos da floresta, os leões urbanos operam em grupos menores ou sozinhos, mais adequados para a furtividade exigida pelo ambiente humano. Eles estão aprendendo nosso mundo mais rápido do que nós estamos aprendendo a lidar com o deles. A reação das comunidades locais é um espelho da complexidade desta coexistência forçada. Imagine ser um fazendeiro que acorda antes do amanhecer. Você caminha até seu curral e o silêncio é pesado demais. Uma de suas vacas, um investimento de uma vida inteira, desapareceu. No chão de terra, as pegadas são inconfundíveis. Enormes, redondas, as marcas do rei. A raiva borbulha, a frustração da perda financeira. E claro, você irá se armar para abater o invasor, o que pode fazer com que os números desses animais sejam reduzidos drasticamente novamente. Uma volta ao passado, um ciclo sem fim de guerra entre humanos e leões. Esse conflito de emoções define a vida em Gujarat hoje. O medo é uma corrente subterrânea palpável, mas a raiva e a sede de vingança também. E claro, nós também entramos nessa equação. Infelizmente, ataques a humanos não são raros. Basta uma rápida pesquisa usando o tradutor para o idioma local ou para o inglês, e você encontra dezenas de notícias que provam que os leões têm nos visto como alvo. Eles são culpados? Ao meu ver, não. Apenas seguem seu instinto de predador de ápice em um ambiente que não está estruturado para recebê-los. As autoridades de conservação indianas estão na vanguarda, tentando gerir um problema que poucos no mundo enfrentaram nesta escala. A estratégia é multifacetada. Uma das iniciativas mais ambiciosas é a criação de corredores ecológicos, pontes verdes sobre rodovias e passagens subterrâneas que visam reconectar os fragmentos de floresta e isolar esse caminho dos assentamentos humanos. Ao mesmo tempo, a tecnologia é uma aliada crucial. Colares de GPS em indivíduos selecionados permitem que as equipes de monitoramento rastreiem os movimentos dos bandos em tempo real, enviando alertas para as comunidades e prevenindo conflitos. Para lidar com as perdas de gado, o governo implementou esquemas de compensação financeira, embora a burocracia para provar o ataque e receber o pagamento possa ser um processo lento e frustrante. A ferramenta mais poderosa de todas, no entanto, é a humana. O programa Vanyaprani Mitra, ou Amigos da Vida Selvagem, treina voluntários locais, pessoas respeitadas em suas aldeias, para serem a primeira linha de resposta. Eles verificam avistamentos, gerenciam multidões curiosas para evitar que situações assim se transformem em um incidente perigoso e ensinam seus vizinhos como se comportar.
não correr, não fazer contato visual direto, fazer barulho para parecer maior e mais ameaçador. O caso dos leões de Gujarat é mais do que uma curiosidade zoológica. É um vislumbre do futuro da conservação no século XXI. Ele nos mostra que as fronteiras que desenhamos entre o nosso mundo e o mundo selvagem estão se dissolvendo. Vemos leopardos em Mumbai, pumas no Chile, onças no Brasil e ursos nas cidades americanas e canadenses. Com as projeções indicando que quase 70% da população mundial viverá em áreas urbanas até 2050, esses encontros se tornarão a nova norma, pois as cidades avançam para o que um dia foi floresta. Gujarat é um laboratório vivo, um teste para ver se conseguimos projetar um futuro de coexistência. A presença de um leão no asfalto de uma rua indiana é um espelho que reflete nossas próprias escolhas. Até quando a natureza suportará nossa presença? Deixe seu like e se inscreva. Muito obrigado por ficar até o final. Fui!